Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Para mim é o mesmo dia, né? Mas vejam só, nós temos agora que fechar aí com chave de ouro, entendendo quando é cabível o recurso especial e o recurso extraordinário. E mais do que isso, como é que a gente estrutura esses recursos? O cabimento é mais tranquilo, né? Agora, a estrutura desse recurso tem alguma diferença, alguma coisa? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar, gente, não pode ficar assustado com peça prático-profissional nenhuma. E recurso especial e recurso extraordinário não são difíceis de serem estruturados e apresentados. Vejam, a probabilidade de cobrança de um recurso especial ou de um recurso extraordinário é pequena, ficou claro? Mas, veja, embora pequena, não é? Ela pode acontecer. Então, a gente tem que estar preparado também para a interposição desses dois tipos de recursos. Como todo recurso, recurso extraordinário e recurso especial é petição bipartida, petição dúplice. Então, existe a petição de interposição e as razões recursais. Lembrando que a petição de interposição vai ser sempre endereçada ao juízo que proferiu a decisão recorrida. E quando é que eu vou interpor recurso especial e recurso extraordinário? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que não existe uma terceira instância ou terceiro grau. Existem sim as instâncias especial e extraordinária. Então vamos raciocinar. Espera aí, olha só. Existe uma sentença ou uma decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, da qual é cabível recurso. E aí pode ser uma apelação, pode ser um recurso em sentido estrito, pode ser um agravo em execução. Bom, do julgamento da apelação, do recurso em sentido estrito ou do agravo em execução, nós temos que observar 3 requisitos. Quais são os requisitos? Essa decisão proferida pelo segundo grau de jurisdição, ou seja, no julgamento de uma apelação, no julgamento de um agravo em execução, no julgamento de um recurso em sentido estrito. A decisão foi desfavorável ao réu e ela não foi unânime. Então, se ela for uma decisão proferida pelo segundo grau, desfavorável ao réu e não unânime, ainda será cabível o recurso de embargos infringentes de nulidade, no prazo de 10 dias. E você viu embargos infringentes de nulidade com o Paulinho, não é? Então, reparem, para que eu pense num recurso especial ou num recurso extraordinário, é preciso que eu tenha esgotado as vias ordinárias. Ou seja, é preciso que eu tenha esgotado as possibilidades de recursos nas instâncias inferiores. Então, eu só posso pensar num recurso especial e num recurso extraordinário, veja, quando não for cabível os embargos infringentes de nulidade ou quando eu já tiver interposto este recurso e ele já tiver sido julgado, ok? Então, essa é a primeira coisa. Então, esgotadas as vias ordinárias, agora eu posso pensar no recurso extraordinário e no recurso especial, mas não antes disso, entende? Então, eu preciso primeiro esgotar todas as chances de recursos, ou seja, preciso ter esgotado o duplo grau de jurisdição. Muito bem, feito isso, agora eu tenho que pensar. Essa decisão proferida pelo tribunal no julgamento desses recursos, enfim, da apelação, dos embargos infringentes de nulidade e tal. Veja, essa decisão, ela viola de alguma forma a Constituição? Porque se ela afrontar a Constituição, será cabível para atacá-la o recurso extraordinário. Agora, se ela afrontar lei federal ou quando há dissídio jurisprudencial, cabe recurso especial. E, afinal de contas, o que é dissídio jurisprudencial? Gente, quando surgiu a Constituição de 88, o STJ ele foi criado como um órgão para uniformizar a jurisprudência. Vamos imaginar que sobre um determinado aspecto da lei penal, da lei processual penal,
Veja, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pense de forma diferente do Tribunal de Justiça de Alagoas. Exemplo. Ok? Então, o Tribunal de Justiça de Alagoas anda dando interpretação de uma determinada forma a uma lei, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro interprete de uma forma diferente. Numa situação como essa, é preciso que eu pacifique esses entendimentos. E a competência para fazer isso é do STJ. E é isso que a gente chama de dissídio jurisprudencial. Então, às vezes, a decisão proferida por um tribunal é uma decisão diferente daquela que venha sendo aplicada em um outro tribunal, num TJ, num TRF. E aí, nesse caso, reparem, imaginem que eu seja o advogado do cliente e verifico o seguinte, que aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deram uma determinada interpretação, uma lei, mas existe uma interpretação mais favorável lá no TJ de Alagoas. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aquela decisão do TJ de Alagoas e vou apresentar ao STJ mostrando, olha, o TJ do Rio pensa assim, mas o TJ do Alagoas pensa de outro jeito, que me é mais favorável, e eu quero que seja aplicada aquela interpretação. Entende? Isso é dissídio jurisprudencial. Então, reparem, toda vez que eu possua um acórdão em última instância, o que significa isso? Foram esgotadas as vias ordinárias. Então, não cabe mais apelação, não cabe embargos infringentes de nulidade. E quando eu verifico que aquele acórdão, que aquela decisão, ok, é uma decisão que afronta a Constituição, eu vou ao STF com o recurso extraordinário. Quando ela afronta a lei federal ou quando ocorre dissídio jurisprudencial, eu vou ao STJ com recurso especial. Tudo bem? Às vezes, gente, vejam, você tem o que nós chamamos de decisão objetivamente complexa. O que é uma decisão objetivamente complexa? Então, vamos imaginar que você tem a seguinte hipótese, e aí Paulinho deve ter explicado isso a você lá na aula dele, certo? Então, olha só, isso aqui que eu preciso que você preste atenção. Ó, hipótese, vamos lá, peraí, deixa eu botar aqui, hipótese. Imaginem que você tenha, veja, no julgamento de uma apelação, eu tenho um acórdão, portanto, é um julgamento na segunda instância, não é isso? É o segundo grau de jurisdição, ok? Então, é o julgamento de uma apelação. Podia ser também um recurso antidistrito, um agravo em execução. No meu exemplo, vai ser uma apelação porque eu quero um recurso contra uma sentença. Então, o réu foi condenado, no meu exemplo, pela prática de 2 crimes em concurso material. Então, ele foi condenado pela prática do crime de furto e pela prática do crime de roubo. Então, ele foi condenado por furto e por roubo. E dessa decisão, que condenou o réu pelos 2 crimes, foi interposta a apelação, e esta apelação foi julgada pelo tribunal. Então, eu tenho um acórdão do Tribunal de Justiça, exemplo, no qual o réu foi condenado pelo roubo, pelo furto. Então, o tribunal condenou o réu pelo furto, mas a decisão do tribunal em relação ao furto foi 2-1. Ou seja, existe um voto vencido, favorável ao acusado. Bom, em relação ao roubo, o réu também foi condenado. Mas, em relação ao roubo, a condenação desse réu foi unânime. Tudo bem, gente? Nesse exemplo, vejam só, o que eu tenho é o que a gente chama de decisão objetivamente complexa, porque foram julgados 2 crimes. Reparem que esses 2 crimes são processados juntos em razão da conexão, mas eles poderiam perfeitamente estar em processos separados. E aí a gente tem que lembrar do seguinte, numa situação como essa, embora eu tenha um acórdão, esse um acórdão não tem uma decisão, tem 2. A decisão em relação ao furto
e a decisão em relação ao roubo. E aí vem a questão, peraí, em relação ao roubo, o acórdão foi unânime. Então, em relação ao roubo, já não é possível embargos infringentes de nulidade. Mas pode acontecer da decisão em relação ao roubo afrontar a Constituição ou afrontar lei federal. Imaginem que isso aconteça. Então, se realmente existe nesta decisão em relação ao roubo afronta a lei federal ou afronta a Constituição, eu vou, com relação ao roubo, interpor recurso extraordinário, que é o RE, ou o RESP, que é o recurso especial para o STJ. Tranquilo? Agora, em relação ao furto, como a condenação não foi unânime, existe um voto vencido, este voto vencido permite que eu interponha ou oponha os embargos infringentes e de nulidade. Reparem que neste caso, porque existe um princípio em sede recursal chamado princípio da unirrecorribilidade. De cada decisão, somente será cabível um único recurso, ok? Neste caso, eu não estou violando o princípio da unirrecorribilidade de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não tenho uma decisão, eu tenho duas. E aí, o que eu estou fazendo? Da decisão em relação ao furto, eu vou entrar com embargos infringentes de nulidade, e da decisão em relação ao roubo, se couber, vou entrar com recurso especial, recurso extraordinário. Mas, Ana, nesse caso, eu tenho que interpor esses recursos quando? Tenho que interpor os recursos ao mesmo tempo, sob pena de ocorrer o que a gente chama de preclusão consumativa. Afinal de contas, eu tomei conhecimento do acórdão na mesma data, certo? Com todo o seu teor. Bom, aí vem a questão. Quando eu entro com os embargos infringentes de nulidade em relação ao furto, e entro também com recurso especial extraordinário em relação ao roubo, o que vai acontecer? Veja, o tribunal vai ficar com o recurso especial extraordinário aguardando, sobrestado, esperando o julgamento dos embargos infringentes de nulidade. Quando os embargos infringentes de nulidade forem julgados, aí, se houver interposição de recurso especial extraordinário daquela decisão, os dois recursos, os recursos todos, sobem para os tribunais. Ficou claro? Veja, isso já caiu numa das nossas questões de prova. Então, lembrem-se, eu não posso entrar com recurso especial e extraordinário quando ainda couber embargos infringentes de nulidade da decisão. Então, eu vou ter que entrar com embargos infringentes de nulidade. Mas se a decisão é objetivamente complexa, e são vários crimes, dos quais somente de um deles, ou parte deles, cabe embargos infringentes de nulidade, eu vou entrar com os embargos infringentes de nulidade, mas também já tenho que recorrer com o recurso especial extraordinário. E aí o julgamento do recurso especial extraordinário, o processamento do especial e do extraordinário, fica sobrestado, aguardando a finalização do julgamento em relação aos embargos infringentes e de nulidade. Tudo bem? Entendido? Reparem que tem muita chance de cair embargos infringentes de nulidade, não na peça, mas sim nas questões. E essa chance aumenta porque, reparem, por causa do Lula, né? O caso do Lula, que não teve direito aos embargos infringentes de nulidade, porque a decisão foi unânime lá no TRF4 e tudo mais, certo? Então, a probabilidade de uma pergunta a respeito disso é grande, certo? Então, quando é que será cabível embargos infringentes de nulidade? Quando eu estiver diante de uma decisão proferida no segundo grau, então tem que ser julgamento de apelação, de recurso em sentido estrito ou de agravo em execução, desfavorável ao réu, não unânime, porque os embargos infringentes de nulidade é um recurso privativo da defesa. Então, novamente, aqui eu não tenho violação ao princípio da unirrecorribilidade, ok? Porque eu não tenho uma decisão só, eu tenho mais de uma, certo? Agora eu vou te dar um outro exemplo, completamente diferente, que não envolve os embargos infringentes de nulidade. Tudo bem? Então, vamos nele. E aí, o exemplo é o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética.
Imaginem que você tenha um acórdão, novamente no segundo grau, no julgamento de uma apelação. Então, é um acórdão do TJ ou do TRF, no julgamento de uma apelação. E nesse meu exemplo agora é um crime só, tá? Um crime só. No entanto, dentro desse acórdão, o tribunal condenou o réu e vejam bem, gente, não reconheceu um cerceamento de defesa. Imaginem que houvesse, no nosso exemplo, uma escancarada situação de cerceamento de defesa. Mas o tribunal não reconheceu, disse, não declarou a nulidade, não reconheceu a violação à ampla defesa naquele caso, embora ela fosse flagrante, evidente. E, além de não reconhecer o cerceamento de defesa, negou ao réu o direito à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, quando o meu cliente tinha direito a essa substituição. Então, imaginem essa hipótese. O réu foi condenado, ele foi condenado, sei lá, uma pena de 3 anos, o crime não tem violência, não tem grave ameaça. Vamos pegar um exemplo. Imagine que seja tráfico de entorpecente. Mas o indivíduo, olha só, gente, é um traficante eventual, pegou uma pena pequena, uma pena mínima. Ele não praticou crime com violência, nem com grave ameaça. Ele não é um criminoso quanto mais. Então, peraí, hoje em dia a gente já sabe, até por força da resolução número 5 do Senado, que tráfico de entorpecentes permite, desde que a pena esteja abaixo de 4 anos, desde que preenchidos os requisitos do artigo 44, a substituição da pena privativa de liberdade pela PRD, pela pena restritiva de direitos. Certo? O Supremo já declarou a inconstitucionalidade daquela vedação da Lei 11.343, né? Bom, mas, embora o Supremo já tenha decidido isso, o tribunal negou direito àquele benefício. Então, o TJ negou o direito à substituição da pena, ou, vamos melhorar, pode ter negado também o direito a uma prisão domiciliar, pode ter direito, entenderam? Negou direito ao sursi, enfim, não, veja, respeitou o que estabelece a lei federal. E também não reconheceu a existência de um cerceamento de defesa. Neste caso, reparem, quando aquele tribunal, no julgamento desta apelação, certo? Ele não reconhece a existência de uma flagrante violação ao princípio constitucional da ampla defesa, esta decisão, preste atenção nisso, esta decisão que não reconhece o direito do réu de ver garantida a ampla defesa, é uma decisão que viola flagrantemente a Constituição Federal, da qual será cabível o recurso extraordinário. Mas, quando o tribunal nega vigência ao artigo 44 da Constituição, veja, a decisão viola a lei federal. Então, viola o Código Penal. Neste caso, caberá recurso especial. Reparem que aqui eu também tenho um acórdão. No entanto, o recurso extraordinário e o recurso especial estarão impugnando decisões diferentes dentro daquele acórdão. Então, a decisão que não reconhece o cerceamento de defesa é inconstitucional, deve ser atacada por recurso extraordinário. A decisão que não aplica o artigo 44 do Código Penal ou qualquer uma outra situação, veja, ela viola a lei federal e, portanto, é suscetível ou passível de recurso especial. E eu vou entrar com os dois recursos em petições diferentes. Então, existe uma petição de recurso extraordinário para o STF, ok? E uma petição de recurso especial para o STJ. Entenderam? Mas na hora da prova, gente, eles não podem exigir de você 2 peças prático-profissionais. Não podem exigir de você 2 peças. Ficou claro?
Então, quando você tem uma situação como essa, na qual é cabível, veja, porque são decisões diferentes, tanto o recurso extraordinário como o recurso especial, meu conselho, vamos imaginar que isso caísse na peça prático-profissional. Ai, olha só, seria um tiro na cabeça de muita gente, mas não vai ser na sua, preste atenção. Se isso acontece e você percebe que existem duas decisões, das quais, né, uma viola a Constituição e a outra viola a lei federal, veja, qual dos dois recursos será julgado primeiro? Porque na vida real, eu vou entrar com os dois recursos. E aí, vejam, primeiro o processo sobe para o STJ, onde é julgado o recurso especial. E somente depois, caso não seja apreciada aquela matéria no STJ, é que ele vai para o STF para o julgamento do recurso extraordinário. Então, o STJ aprecia o recurso especial primeiro. E mais, o STJ pode reconhecer a inconstitucionalidade daquela decisão, veja, incidentalmente. Não é verdade? Então, o STJ pode, analisando o recurso especial, verificar a nulidade pelo cerceamento de defesa e declará-la. Ok? Então, a inconstitucionalidade ela pode ser reconhecida incidentalmente pelo próprio STJ. Então, o que você vai fazer se aparece, não vai aparecer, mas se aparece uma coisa dessa na hora da prova, você vai optar, presta atenção, você vai fazer a opção pelo recurso especial. Ficou claro, gente? Pelo recurso especial. Mas vai colocar isso aqui, que seria objeto do recurso extraordinário, em uma preliminar, sustentando a nulidade e a inconstitucionalidade daquela decisão dentro do seu recurso especial. E vai dizer, embora seja objeto de interposição de recurso extraordinário, cabe ressaltar a inconstitucionalidade da decisão proferida, o que enseja a declaração de nulidade na forma do artigo 564, inciso 4, no nosso exemplo aqui, já que foi violado o princípio constitucional da ampla defesa. Veja, vai colocar preliminar do mesmo jeito que você colocaria na apelação, tá? Então, você vai pegar aquilo que seria objeto do recurso extraordinário e colocar na preliminar do recurso especial. Mas reparem, para isso, dizendo, olha, foi interposto também recurso extraordinário, contudo, é possível que este tribunal, desde logo, reconheça a inconstitucionalidade da decisão, qualquer coisa assim. O que você precisa entender aqui é que você vai fazer isso quando você estiver diante de um acórdão que possua uma parte da decisão inconstitucional e outra parte da decisão ilegal. Tudo bem? Agora vamos passar para uma outra hipótese. Imagine que você tenha esta situação hipotética. Você tem um acórdão, ok? Em última instância, ou seja, julgada a apelação, não cabe, gente, para entrar com recurso especial extraordinário, tem que ser decisão em última instância, não pode ser cabível embargos infringentes de nulidade no caso, tudo bem? Então, eu tenho um acórdão no TJ, no julgamento, no meu exemplo, de uma apelação, mas no qual houve condenação com base em prova ilícita. Ok? Gente, neste caso, repare a situação. O que você tem é uma decisão que reconheceu e julgou o réu com base numa prova obtida por meio ilícito. Repare, esta decisão, ela afronta, é uma decisão que afronta ao mesmo tempo tanto a Constituição Federal
lá no artigo 5º, inciso 56, que diz que é inadmissível a prova obtida por meio ilícito, como o Código de Processo Penal, no artigo 157, que diz que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Vejam, não são duas decisões, é uma decisão só. No momento em que é uma única decisão, surge a preocupação. Peraí, Ana, é uma única decisão. Quantos recursos são cabíveis? Neste caso, a gente vai considerar, prestem atenção, a figura do princípio da unirrecorribilidade. Ou seja, de cada decisão, somente será cabível um único recurso. E aí vem a questão, qual dos dois? Porque se a decisão afronta a Constituição, é recurso extraordinário. Se a decisão afronta a lei federal, é recurso especial. Qual dos dois eu uso nesse caso? E aí você vai usar o mais amplo. Reparem, se você tiver que entrar com o recurso especial, depois, gente, do julgamento do recurso especial, você não vai poder entrar com recurso extraordinário. Então, você tem que ir direto na alta corte, porque senão você perde a oportunidade de chegar lá. Ficou claro? Então, neste exemplo, você vai fazer o quê? Você vai optar pelo recurso... Errei! Extraordinário, na forma do artigo 102 da Constituição Federal. Por quê? Porque, novamente, se você entrar com recurso especial e negarem o recurso especial, não vai ter chance de entrar com recurso extraordinário. Veja, o STJ não é terceiro grau. São instâncias extraordinária e especial, ok? Mas uma não está abaixo da outra. Tranquilo? Então, preste atenção nisso. Ana, então você está dizendo que nunca será cabível o recurso extraordinário de uma decisão proferida pelo STJ? Depende. Se a decisão tiver sido proferida em única instância, Ana, não entendi. Então, vamos lá, preste atenção. Imaginem que você tem um réu com prerrogativa de função. Qual é a consequência principal da prerrogativa de função, além, óbvio, da competência do tribunal? O indivíduo perde o direito ao duplo grau de jurisdição. É isso, não é? E se ele perde o direito ao duplo grau de jurisdição, veja, surge uma dúvida. Ele não tem direito a recursos? Tem, olha só. Quem tem prerrogativa de função para o TJ ou para o TRF, perde o direito a apelar, mas ainda tem direito ao recurso especial e ao recurso extraordinário. O especial para o STJ e o extraordinário para o STF. Agora, quem tem a prerrogativa pro STJ e já é julgado no STJ em competência originária, ou seja, única instância, perde o direito a apelar e perde o direito ao recurso especial, porque não adianta entrar com recurso especial da decisão do próprio STJ, né? Mas ainda tem direito a recurso extraordinário, entendeu? Agora, quem é julgado no STF aí perde o direito aos recursos. Então, o que eu preciso que você entenda é que até cabe recurso extraordinário contra uma decisão proferida pelo STJ, mas tem que ser uma decisão num processo de competência originária, uma decisão em única instância. Então, do julgamento de um recurso especial no STJ, não vai caber recurso extraordinário para o STF, não. Tudo bem? Então, novamente, vamos voltar para cá e vamos entender aqui agora, olha só, eu vou fazer aqui uma marcaçãozinha, vamos tentar entender do que eu quero que você visualize nesse caso. Ó, espera aí, vamos apagar isso aqui. Então, eu tenho uma sentença, de primeiro grau, ou uma decisão de primeiro grau, qualquer uma, poderia ser uma decisão do juiz de execução, da qual se interpôs o agravo em execução, tudo bem? Seria possível. Então, dessa sentença de primeiro grau, cabe recurso. No nosso caso, como era uma sentença, recurso de apelação. Se fosse uma outra decisão, poderia ser o recurso em sentido estrito, o agravo da lei de execuções penais, enfim.
E aí, essa apelação foi julgada. Se a decisão do tribunal, TJ ou TRF, tudo bem? Ou até mesmo, gente, vem a questão, depois eu vou falar do juizado especial. Então, vejam, se a decisão do TJ ou do TRF, veja, for unânime ou for favorável ao réu, tranquilo, não caberá embargos infringentes de nulidade. Se a decisão for desfavorável ao réu e não unânime, primeiro eu tenho que entrar com embargos infringentes de nulidade. Então, eu preciso esgotar o segundo grau. Então, olha só, esgotado o segundo grau de jurisdição, agora, quais são os recursos cabíveis? Depende se essa decisão afrontar a Constituição Federal, recurso extraordinário para o STF. Se ela afrontar a lei federal ou se houver dissídio jurisprudencial, recurso especial para o STJ. Tranquilo, gente? O recurso extraordinário está fundado no artigo 102 da Constituição, o recurso especial no artigo 105 da Constituição Federal. Tranquilo, gente? Entendido? Certo? Então, agora nós vamos, no próximo bloco, passar a analisar os artigos específicos, prazo e como é que a gente estrutura e monta esse recurso, tá? A gente volta já já.